quite big. I think very quite big. Like a formation. Just deviate from some object representing 240. 1628, Roger, flight 240. Em abril de 2025, o mundo voltou seus olhos para o Oceano Pacífico, na costa sul da Califórnia, onde uma revelação chocante veio à tona. O jornalista investigativo Jeremy Corbell divulgou imagens recém-liberadas, capturadas por um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, o USS Jackson, em 2023. Essas imagens mostram algo que desafia tudo o que sabemos sobre tecnologia e física. Um objeto brilhante, sem asas ou cauda, emergindo das profundezas escuras do mar e subindo aos céus. Não é um avião, não é um drone, mas algo completamente diferente. Esta não é uma história inventada ou um conto de ficção científica. É um evento real, registrado por equipamentos militares de ponta, que reacende uma pergunta que ecoa há décadas. Estamos sozinhos no universo? Naquele dia de fevereiro de 2023, durante uma patrulha de rotina na área de alerta 291, uma zona militar restrita usada para treinamentos navais avançados, o Centro de Informações de Combate do USS Jackson entrou em ação. Seus radares, entre os mais sofisticados do mundo, detectaram algo inesperado. 4 objetos não identificados movendo-se de maneira que nenhuma aeronave conhecida poderia imitar. Um desses objetos foi capturado com clareza pelo sistema FLIR Sapphire, uma câmera térmica de alta precisão usada para operações de combate. O que apareceu na tela era impressionante. Um objeto luminoso, em forma de tic-tac, sem superfícies de voo, sem motor visível, pairando sobre o oceano. Mais do que isso, ele parecia ter saído diretamente da água, como se o mar fosse apenas uma passagem para outro domínio. O mais intrigante veio em seguida. Os 4 objetos executaram uma manobra perfeitamente sincronizada, disparando em direções opostas num piscar de olhos, sem deixar qualquer rastro de propulsão. Para a tripulação, acostumada a lidar com as máquinas mais avançadas do planeta, esse comportamento apontava para algo além da engenhosidade humana, talvez uma inteligência coordenada. Essa não foi a primeira vez que a área de alerta 291 testemunhou o impossível. Quase 2 décadas antes, em 2004, pilotos do grupo de ataque do USS Nimitz, operando na mesma região, encontraram um objeto idêntico, também chamado de Tic-Tac. Ele desceu de uma altitude de mais de 24 mil metros até o nível do mar em menos de 1 segundo, sem causar um estrondo sônico ou exibir qualquer sinal de propulsão convencional. O que deixou os pilotos ainda mais perplexos foi a interação do objeto com o oceano. Ele pairava sobre uma perturbação circular na água, como se estivesse em comunicação com algo abaixo da superfície. Uma forma sólida, descrita por testemunhas como um objeto em forma de X, escondida nas profundezas. Esses eventos, separados por anos mas ligados pela mesma localização geográfica, sugerem um padrão que não pode ser explicado por erros de equipamento ou ilusões de ótica. Por que essa região específica do Pacífico? O que há de tão especial na costa da Califórnia que atrai esses objetos vez após vez? Nos corredores do USS Jackson e entre os marinheiros que testemunharam esses fenômenos, uma teoria começou a ganhar força, quase como um segredo compartilhado em voz baixa. E se houver uma base subaquática, uma instalação oculta sob as águas escuras da costa da Califórnia? A ideia pode parecer tirada de um filme,
mas os avistamentos repetidos, sempre conectados ao oceano, dão peso a essa especulação. Esses objetos não apenas cruzam o céu com facilidade, eles se movem entre o espaço, o ar e a água, como se as barreiras que limitam nossa tecnologia simplesmente não existissem para eles. Relatos de avistamentos semelhantes não se restringem à Califórnia. Das costas da Austrália aos mares gelados do Ártico, objetos emergindo da água foram documentados por militares e civis, sugerindo que os oceanos, que cobrem mais de 70% da Terra, podem ser o lar de segredos muito maiores do que jamais imaginamos. Jeremy Corbell, o homem que trouxe essas imagens ao público, não é um estranho a controvérsias. Ele tem dedicado anos a investigar fenômenos aéreos não identificados, trabalhando com fontes militares e denunciantes para revelar o que acredita ser uma verdade escondida. As imagens do USS Jackson, liberadas por Corbell em 2025, foram verificadas ao longo de anos, com a colaboração de especialistas em aviação e inteligência, garantindo que não fossem confundidas com aviões comerciais, drones ou falhas técnicas. Ele também foi fundamental em levar testemunhas, como o denunciante David Grush, ao Congresso americano, onde declarações sob juramento sugeriram algo ainda mais inquietante. O governo dos Estados Unidos pode estar em posse de naves de origem não humana, junto com materiais biológicos de seus ocupantes. Para Corbell, divulgar essas imagens não é apenas uma questão de curiosidade, é uma luta por transparência. Ele acredita que o público tem o direito de saber o que está acontecendo, mesmo que isso signifique enfrentar críticas ou acusações de sensacionalismo. As implicações do que Corbell revelou vão muito além de vídeos granulados e especulações. Se esses objetos utilizam uma forma de propulsão gravitacional, como alguns especialistas sugerem, estamos diante de uma tecnologia que poderia transformar o mundo. Energia ilimitada, viagens espaciais instantâneas, defesas impenetráveis. Quem dominar essa ciência terá o poder de reescrever o futuro da humanidade. Mas há uma questão ainda mais profunda. Se esses objetos não são de origem terrestre, o que isso diz sobre nós? São visitantes de outro planeta, explorando a Terra como nós exploramos a Lua? São seres de uma dimensão que mal começamos a entender? Ou talvez uma presença que sempre esteve aqui, oculta em lugares que nossa ciência ainda não alcançou, como as profundezas dos oceanos? Enquanto olhamos para o céu estrelado e para as ondas escuras do Pacífico, a pergunta não é mais se esses objetos existem. Eles estão aqui, capturados por câmeras militares, rastreados por radares, observados por olhos humanos treinados. As imagens divulgadas por Jeremy Corbell em 2025 são um lembrete de que o universo é maior, mais estranho e mais misterioso do que jamais ousamos imaginar. A verdadeira questão agora é: por que estão aqui? O que querem? E o que sua presença revela sobre nosso lugar no cosmos? Corbell acredita que estamos no limiar de uma nova era. Uma era em que precisamos enfrentar essas perguntas com mente aberta e sem medo. Porque a verdade, como ele insiste, está lá fora. Talvez mais perto do que pensamos. Talvez logo abaixo da superfície.